Estamos aqui com a Rosângela Maria Ruiz de Freitas, presidente da Associação Comercial de Novo Horizonte. Você poderia nos contar um pouco da Associação Comercial? A Associação Comercial é uma instituição, né, que tem o objetivo dela é servir os comerciantes, os associados, né, e o comércio em geral. A gente tem assim vários serviços que a gente presta para a comunidade também em geral, né, que tem os convênios, faz a consulta, faz o certificado, que é uma coisa que precisa para fazer a nota fiscal eletrônica. Então, a gente trabalha nesse sentido, para ajudar o comércio local, né, em várias coisas, né, que precisa. Na pandemia, né, a gente lutou por várias coisas, né, para deixar o comércio aberto. Então, é o que o comerciante tem em geral. No momento, a gente tem uma faixa de 250 associados, sendo que, né, pelo tanto de comércio que tem na cidade, a gente está tentando aumentar esse número, né, para poder abranger mais o comércio, né, para poder ter mais força. Mas assim, ela é uma instituição que presta esse serviço para a comunidade no sentido de ajudar, né, faz uma consulta do SPC, que seria para a pessoa para ver se está negativada. Então ajuda, isso daí ajuda o comércio, né, tendo uma associação na cidade, eu acho que é bem melhor do que se não tiver, né? Porque aí tem um apoio para poder trabalhar melhor no comércio, né? Sendo assim, né? Tem esse serviço que presta. Entendi. Qual que você acha que é a base econômica da nossa cidade? A base econômica, o comércio por exemplo, é uma porcentagem muito grande, né? No caso tem a agricultura, e as usinas, né, que é também a agricultura com a usina, né, que tira em torno do cultivo da cana, que gera bastante emprego, né, mas o comércio também, porque não tem muitas indústrias, né. Eu acho que aqui em Novo Horizonte, no momento, né, e sempre o que faltou foi assim uma indústria, assim, dar mais emprego, mais serviço, né, para a pessoa poder trabalhar, que tem muitos jovens que não têm trabalho e a Associação Comercial até oferece o trabalho de estagiário, né, ela é como o Instituto Talentos, ela presta esse serviço que os estagiários, quem está estudando, pode fazer o estágio. É onde tem uma chance da pessoa começar, né, o primeiro emprego e trabalhar, né? É onde que eu acho que um pouco que falta aqui para Novo Horizonte seria mais indústrias para poder empregar mais pessoas. Que a gente fica refém do cultivo da cana, das usinas, e é o comércio que move muito a economia aqui na cidade. Qual que você acha que é a importância econômica e cultural das usinas aqui para nossa região? Eu acho que eles ajudam muito a cidade no geral, né? O que eles podem fazer, assim, eu acho que no sentido de, né, fazer por exemplo, aqui do lado é a assistência da usina São José, eles prestam bastante serviços no sentido, assim, eu vejo dar aulas de computação para as crianças, tem muitos cursos aí, você está entendendo? Eu vi a Santa Isabel implantou o jovem aprendiz lá para eles estão fazendo essa parte do jovem aprendiz, que são os jovens que vão lá, eles trabalham um certo período, é tipo um estágio, mas aí um dia da semana eles vão ter a aula para assim, aprender a trabalhar dentro do que faz a usina. Então também eles fazem muito, eu acho que tem a parte social, a parte cultural das usinas, eu acho que eles atuam muito dentro da cidade, dentro da nossa comunidade, dentro do Novo Horizonte. Do seu ponto de vista, você acha que a cidade deveria abrir portas para empresas multinacionais ou deveria focar mais na economia da região, nas empresas regionais? Eu acredito que se abrisse mais as portas, né, se tentasse trazer alguma coisa multinacional no caso, porque seria assim,
aumentaria muito as vagas, né, de emprego, eu acho. Porque uma multinacional, por exemplo, que mexa com parte de computação, né, a parte de TI, as peças, tudo, né, que é o que no momento, isso daí geraria muito emprego e não precisaria assim de tanto espaço, né? A gente tem atualmente o prefeito, né, ele conseguiu um empréstimo para mexer lá onde mexe com os indústrias, esqueci o nome, meu Deus. Num lugar que tem várias indústrias, que está meio desativado, e ele está fazendo isso, vai acho que asfaltar, vai deixar bem assim a infraestrutura boa para poder vir mesmo as indústrias, né? Nesse sentido aí, eu acho que é muito válido isso daí. Qual é o seu ponto de vista sobre a economia de Novo Horizonte? A economia, ela assim, no momento, acho que mundial, a economia está parada, né? Está estacionada, né? No caso, né? Está muito assim, a pandemia, principalmente no Brasil, a parte política influencia muito a parte econômica. E como está muito estável, né? A política mudou, né? Mudou o governo e as pessoas estão, acho que, com muito medo de investir aqui no Brasil, né? Então, está muito devagar a economia no geral no Brasil. A gente vê, Novo Horizonte tem uma população aí de 42 mil habitantes, mais ou menos. É diferente numa cidade como Rio Preto, entendeu? Então lá a gente vai, por exemplo, num shopping, né? Como Rio Preto, ele abrange toda a região, cai lá em Rio Preto, então é um centro maior. Então parece que gira mais dinheiro, então o movimento aumenta. Agora, Novo Horizonte, no momento, a economia está bem assim, parada. Sim, a parte do comércio, né, que a gente está no comércio, né, a gente percebeu que deu uma queda muito grande em relação ao ano passado. Ainda conversei com os comerciantes sobre o Dia dos Namorados, né, que seria uma data que é uma das datas que vende muito, né, seria que movimenta a economia na cidade. Diminuiu, tá? Diminuiu bem, assim, né? Mas é isso daí, eu acho que são épocas, né? Conforme a política, a economia vai junto. E tá meio ainda o PT, no sentido do, né, o atual presidente, ele está deixando a parte de agricultura, a pecuária também, ele, né, não está incentivo nenhum, ele até acabou ficando contra, né, o pessoal, é o que estava girando bem, né, assim, estava tendo um giro, muita exportação, tudo, né, e ele acabou, né, tá meio difícil essa parte, tudo gira em torno disso daí, uma coisa movimenta a outra. Se você tem uma boa economia, uma boa colheita, por exemplo, se você tem mais tipos não mexe só com tipo de, por exemplo, não só com a cana, se tivesse mais tipos de feijão, arroz, né? Já agora aqui no estado de São Paulo, a coisa só está na cana. Então não muda, assim, não tem variedade, e nem no Paraná a gente vê que mexe com soja, mexe com grãos em geral, milho, né? Feijão. Então o amendoim ainda nessa região ainda, né, dá uma movimentada aí no comércio em geral, na economia. Então, tendo mais tipos de agricultura, aparece, acho que, mais famílias que investem mais, pessoas que investem mais, porque fica na mãos de poucos a cana. Porque aí a usina, no caso, que tem tudo para eles. Então fica só um tipo de agricultura, né? Um tipo que movimenta só, por exemplo, a cana. Então fica refém só daquilo. Então fica meio difícil, fica dependendo mais só dessa parte da cana. Aqui antigamente plantava muito tomate, tinha muita laranja, né? Então a agricultura foi enxugando e no fim a gente, né, como tem as usinas, a agricultura gira só em torno da cana. E é onde que eu acho que tem que ser mais diversificado, né? Para poder movimentar mais, ter menores, assim, não só os grandes, né? Ter mais oportunidade para os pequenos agricultores movimentar.
Muito obrigada.